Comentando, e eu tenho certeza que vai ser um tempo de muitas, muitas bênçãos para nós. Amém, amados? Quem aqui está ansioso para ouvir a palavra de Deus? Hoje nós temos aí uma palavra bem pastoral para você, uma palavra de orientação para que você consiga viver naquilo que Deus tem planejado para você. O tema da ministração é Amigos Vencedores, e nós vamos falar hoje sobre ser amigo de Jesus e amigos que vencem. Amigos que desfrutam da vitória. Todos nós gostamos de vencer, não é verdade? Todos nós gostamos de vencer. Tem uns que já não gostam tanto para não ter o desprazer de competir. Eu não estou falando de ser competitivo. Eu sei que nós estamos vivendo num tempo onde tem sido tirado da mente das pessoas essa questão da competitividade, para que elas não desfrutem da tristeza do fracasso. Quando eu era menino, isso já estava se tornando normal. Nós já tínhamos as medalhas de participação, né? Então você ia para uma competição, tinha o primeiro lugar, o segundo, o terceiro, mas todo mundo ganhava medalha, para ninguém voltar para casa triste. E isso até parece ser algo bom, parece ser algo bacana, não ter um mundo com gente que fracassa. Mas é ingênuo no mundo que nós vivemos. No mundo que nós vivemos, todos nós vamos lidar com fracasso. Todos nós vamos lidar com derrotas. Todos nós vamos tentar fazer coisas que em algum momento não vamos alcançar o resultado que queríamos ter alcançado. E por que isso acontece? Porque nós somos seres humanos e nós estamos em um mundo perdido. Nós estamos num mundo caído. E como falar de vitória no mundo onde nós experimentamos tantas derrotas? E quando eu digo sobre derrota, eu não estou falando ser derrotado para outra pessoa. Porque nem todos nós estamos envolvidos em competição. Embora, às vezes, competimos com pessoas que nem sabem que estão competindo com a gente, né? Às vezes está competindo com aquela família, você quer ter o filho melhor que o dela, você quer ter o marido melhor, você quer ter a casa melhor. E esse tipo de competição, ela, além de infrutífera, não produz fruto nenhum, ela é extremamente nociva, porque nós não temos a mesma história, não temos a mesma formação, não vivemos as mesmas coisas, e Deus não tem o mesmo plano para todo mundo. Então, viver uma vida de competição e comparação é nocivo, embora todos nós, em alguma instância, fazemos isso. Então, não é esse tipo de vitória que eu estou dizendo, é vitória sobre aquilo que eu me proponho fazer. Eu quero fazer algo, eu quero conquistar algo, eu quero chegar em determinado lugar, eu falo que vou conseguir algo. A derrota para a falta de persistência, a derrota para a falta de domínio próprio. Você precisa emagrecer, você sabe, o médico já te disse isso, mas você não consegue. Você precisa ser uma pessoa mais calma, mais tranquila, você sabe que o seu temperamento tem prejudicado você. Você diz que vai melhorar, mas você não consegue. Você diz que vai ler a Bíblia, que você, a partir desse ano, todos os anos você faz promessas dizendo, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Esse ano eu vou começar em Gênesis, eu vou terminar, antes do ano acabar, já estou em Apocalipse. Já faz essa promessa há anos e nunca leu a Bíblia inteira. Esse ano eu vou estudar, esse ano eu vou ser uma pessoa que tem mais disciplina. Não tem. Ou seja, você vive experimentando esse tipo de derrota. No sentido de dizer que quer fazer algo, que precisa, e não só que quer, mas que precisa fazer algo. E não consegue. Tem um programa, se eu não me engano, no Discovery, chamado Quilos Mortais. Quem já ouviu esse programa? Que mostra o caso de pessoas que estão vivendo uma obesidade tão gigantesca, que elas estão ao ponto de morrer a qualquer momento por conta do sobrepeso. E é incrível como é difícil convencer essas pessoas a ficarem firmes no tratamento. Elas precisam ter consciência. Eu vejo o médico ali dando cada bronca, mostrando para as pessoas que elas vão morrer se elas não fizerem algo. Mas é tão difícil. Nós olhamos para essas pessoas e às vezes nós julgamos, dizendo é só parar de comer. Mas no seu caso é só parar de falar. Por que você não para? No seu caso é só parar, é só começar a ter disciplina. Então por que você não tem? Entende que cada um de nós temos as nossas dificuldades em algumas áreas. Porque nós vivemos num mundo caído. Ontem, se você não teve a oportunidade, tem uma reprise lá para você ver. Tivemos o 14º campeonato da Champions vencida pelo Real Madrid. É tão gostoso fazer parte de um time que vence, né?
Mas sempre tem um time que perde. Que fez tudo igualzinho, passou por todo o processo. Mas chegou no final, só um sai vencedor. Para mim isso é uma questão tão complicada. Eu fico pensando como que as pessoas lidam com isso. Lidam com o fato de ter chegado perto da vitória, mas terem saído com a derrota. Então todos nós queremos vencer. Queremos nos propor fazer coisas que conseguimos fazer. Queremos chegar no fim vitoriosos. E esse é o conceito de vitória de Deus. No conceito de vitória de Deus é como nós terminamos. E melhor dizendo, onde terminamos. Aonde você irá passar a sua eternidade. As coisas que você vive na terra, como elas estão contribuindo para a sua construção eterna. Nós vivemos em um mundo que a história do mundo é uma história de fracasso. Os homens vencem, mas os homens fracassam no sentido de viver como Deus planejou para elas viverem. Um homem que tem vitória dentro do conceito humano, o que seria uma vitória dentro do conceito humano? Ele enriqueceu, ele tem uma família legal, ele é um cara que foi para onde quis ir, conquistou o que quis conquistar, mas se ele viveu longe dos planos de Deus, se ele não conheceu Jesus diz: louco, essa noite lhe pedirão a tua alma, e o que tens? Jesus trata o vitorioso sobre o conceito do homem como um louco, que na hora de prestar contas com Jesus, não terá nada para oferecer. Alguém que teve uma aparente vitória, mas que na verdade foi um derrotado. Alguém que não conquistou aquilo que, a única coisa que tem valor. A nossa vida, ela é curta demais, por mais que você viva 70, 80 anos, a dimensão disso perto da eternidade, a fração é muito pequena. Se eu te dissesse assim, eu estou só introduzindo a ideia, se eu dissesse para você assim, você tem um dia para viver, você precisa viver um dia, e esse um dia de 24 horas vão determinar os próximos 1000 anos da sua vida, se você pudesse viver 1000 anos. Como você viveria esse um dia? Será que você seria alguém completamente diligente? Iria querer saber o que precisa ser feito nesse um ano? Nesse um dia? É pouco demais um dia, sim ou não? Um dia para 1000 anos é uma fração muito pequena? Sim ou não? É muito pequeno, um dia para 1000 anos, não é verdade? E se eu disser que a sua vida toda perto da eternidade é uma fração menor ainda? Porque eternidade é algo que não tem começo e não tem fim. Ou seja, você pode viver 80 anos perto da eternidade, não é nada. Mas nós vivemos esse nada de maneira tão irresponsável que podemos estar caminhando para uma derrota definitiva. Então a mensagem de hoje é para que você não seja um derrotado definitivo, que você seja um amigo de Jesus e que vai vencer o mundo. Amém? Quero que você abra comigo a Bíblia em João capítulo 15, a partir do verso 9. Falei para vocês que seria uma mensagem bem pastoral, porque eu me preocupo com vocês, eu amo vocês. João 15, a partir do verso 9, palavras do nosso Senhor Jesus, e antes de nós lermos aqui, eu quero trazer só para você uma ideia, para você poder entender o que Jesus estava fazendo aqui. Pare para pensar que Jesus veio no mundo, e ele pegou uma amostra da sociedade. E Jesus pegou uma amostra, mas ele não pegou uma amostra boa não, ele pegou assim, o que tem de ruim, o que tem de difícil? Ele pegou 12 discípulos do meio dos improváveis. Ele não foi numa escola de rabino, ele não foi no lugar de gente nobre, ele foi no lugar de gente trabalhadora, de gente que tinha fracassado na vida, de gente que ninguém acreditaria, e ele escolhe 12. E ele pega 12 discípulos, um deles, somente um, retrocede e vira um filho da perdição, 11 vencem. Tá engraçado, né? 11, né? Fez um bom técnico, né? E ele pega 11 e vencem com 11. 11 improváveis. Sabe o que Jesus estava dizendo?
Jesus não estava dizendo assim, ó, se os 11 conseguiram, todo mundo consegue. Jesus estava dizendo o seguinte: na mão desse técnico, qualquer um vence. Entende? Na mão dele, qualquer um de nós teremos vitória. Então não tem a ver com os 11, tem a ver com quem liderava os 11. Não tem a ver com o poder que Deus deu para eles, tem o poder de quem estava neles, porque Jesus, além de ser o líder deles, Jesus vai e o Espírito Santo entra neles. Então Jesus cria um conceito de vitória e diz que é possível vencer. E é para eles, agora eu quero que você imagine Jesus numa pré-eleição, pré-jogo, ensinando esses 11 a vencerem, dando a eles uma instrução de vitória. Aí Jesus vem com uma ilustração. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se vocês estando em mim, se vocês estiverem em mim, vocês darão muito fruto. Aquele que não dá fruto é cortado. Jesus está fazendo uma ilustração. E o texto que nós vamos ler agora, Jesus já fez a ilustração e agora ele partiu para a prática. Verso 9 do capítulo 15. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Então vamos lá. Primeiro Jesus está dando a ordem. Fica com o texto aberto. Se não tiver com a Bíblia aí, pode continuar acompanhando. Jesus dá a ordem. Qual é a ordem? Diga assim: permanecer no seu amor. Então Jesus dá uma ordem. A ordem é permanecer no amor dele. E ele vem dizendo o seguinte: como é que eu devo cumprir? Verso 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Então vamos entender o texto. Qual é a ordem? Repita: permanecer no seu amor. Como que eu permaneço no amor? Obedecendo aos mandamentos. Então, como que eu faço para me permanecer no amor? Eu preciso obedecer. Então, é uma questão de obediência. Agora, por que eu preciso obedecer? O porquê que eu preciso obedecer ao Senhor? Para permanecer no amor dele. Sim, isso é o resultado. Isso é o resultado, como eu faço para alcançar o mandamento, que é permanecer no amor. O caminho para permanecer no amor é a obediência. Mas ele diz o porquê, qual é o resultado disso? Verso 11. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O completo aqui traz a ideia de maduro, de pleno. O que Jesus está dizendo é: se vocês permanecerem no meu amor, vocês estarão me obedecendo. E como é que vocês permanecem? Entendendo qual é o meu mandamento e obedecendo esse mandamento. E se eu fizer isso, a minha alegria será a mesma alegria do Senhor, eu terei uma alegria madura. O que é uma alegria madura? Uma alegria plena. É uma alegria que não é circunstancial. É uma alegria que nos preenche, que está sempre em nós, e ela é resultado do Espírito em mim, é um fruto do Espírito em mim. Quem aqui quer ver uma vida de alegria completa? Gente, eu falo para vocês que, eu já disse isso aqui em outros momentos, fica com o texto aí, que eu quero estar, o meu maior motivo de querer estar no céu, de me encontrar com Jesus, não é rua de ouro, Deus já fez o mundo, segundo a vontade dele. Tem lugares no mundo que são esplêndidos. Não sei você, mas eu me impressiono com a natureza. Tem praias que são assim um espetáculo. Tem lugares no mundo que você faz um passeio entre as cordilheiras e você olha assim, parece que Deus sentou, pegou um pincel e ele falou: eu vou desenhar aqui uma montanha, tem que ter um pontinho branco no topo da montanha, porque tem um pouquinho de neve, tem que ter um verde bonito aqui, tem que ter uma água transparente ali. Você olha e fala: não, esse nosso Deus, ele é perfeccionista. Então eu não tenho tanta curiosidade de ir para o céu para ver mais coisa bonita. A minha vontade de estar com Deus é o estado de espírito. A gente oscila tanto no nosso humor. Tem dia que a gente está feliz. Nossa, que alegria, esse culto gostoso, dá vontade de ir embora daqui. Daqui a pouco a gente acorda, o nosso humor está arrebentado. Você não quer falar com ninguém. Aquela angústia no teu peito que você não sabe de onde vem. Aquela tristeza, aquela falta de perdão, rancor. Agora imagina com Jesus, a alegria vai ser plena para sempre. Eu tenho uma saudade quando era criança, que você chegava aqueles dias de Páscoa, de Natal,
Natal, a rua enfeitada, a Copa do Mundo, a rua pintada. Você saía para a rua, aquela alegria, aprendia, ganhava um presente, queria acordar mais cedo possível para brincar. Aprendeu a andar de bicicleta no outro dia, 7 horas da manhã, queria andar de bicicleta. Aí você fica velho, não tem mais nada de alegria plena. Você vai para férias, quer voltar a trabalhar. Às vezes, hora de voltar a trabalhar, tá férias, coisa mais lugar, tá na Europa. Não é indireta para o meu amigo, não. Tô com saudade do trabalho, saudade da minha casa. Porque a gente cresce, a gente perde essa alegria exponencial. E Jesus quer nos dar, mas aqui na terra Ele quer nos dar mais do que uma alegria exponencial. Ele quer nos dar uma alegria madura. Porque a gente vai passar por dias difíceis, a gente vai passar por dias de contrariedade. Mas se a nossa alegria for madura, ela absorve o impacto. Mas a gente permanece pleno, a gente permanece bem. E Ele continua, verso 12. O meu mandamento é esse. Agora está explicando o mandamento que é o de permanecer no amor dele. Amem uns aos outros como eu os amei. Como é que ele nos amou? Ele explica no próprio texto, verso 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Como é que nós amamos uns aos outros? Assim como Jesus amou. E como é que Jesus amou? Dando a vida pelos seus amigos. Isso é, ele está dizendo aqui, está explicando. Para ter uma vida de vitória, uma vida de alegria, nós temos que quebrar a barreira do egoísmo. Parar de viver só para a gente. Viver para algo mais. Fazer a nossa vida ir além de nós mesmos. Não tem como obedecer a Deus, ou seja, não tem como viver uma alegria madura se você está vivendo só para você mesmo. Você precisa imediatamente se envolver com algo que vá além de você. Se você trabalha, vive, se você mora, se você planeja, e tudo isso está em torno do que vai ser melhor para você, eu quero dizer para você que não tem problema. Mas você não será feliz. A sua alegria não vai ser plena, a sua alegria não vai ser completa. É por isso que a igreja é um presente de Deus para nós. Porque é um lugar onde nós nos envolvemos e nós podemos viver uma vida que vai para além da gente. Hoje a cidade que eu moro tem a ver com a igreja. Hoje os meus planos de futuro têm a ver com a igreja. Hoje a minha semana é organizada pensando em quem? Na igreja. E quando eu falo igreja, já expliquei o que é igreja, são as pessoas. Hoje se eu penso em estudar, fazer algo novo, é pensando em quem? É nas pessoas. E isso é a quebra do egoísmo. Jesus está dizendo para esse grupo de discípulos que se tornariam vencedores, dizendo: vocês querem ter vitória, vocês querem ser pessoas felizes, vocês querem que a alegria de vocês sejam completas, não se envolvam em coisas que não dizem respeito a ninguém, só a vocês mesmos, porque obedecer o meu mandamento é amar o próximo como eu também amei vocês. E como é que Jesus amou? Deixando o seu trono de glória. Ele podia não se preocupar com a gente, ele podia viver a eternidade em plena paz e satisfação. Mas ele deixa tudo para vir na terra, para se envolver. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo é inserido na história, uma história de humilhação. O rei do universo tem que ser tratado como qualquer um. O rei do universo tem que ser odiado. O rei do universo tem que ser chicoteado. O rei do universo é crucificado. Por quê? Olha para o teu irmão e fala assim: por você. E ele fala: essa é a minha alegria. E eu quero que essa minha alegria, que é uma alegria madura, estejam também em vocês. Então, se você não está envolvido em nada que abençoe outra vida, se você não está envolvido, não está planejando nada que abençoe outra vida, você tem que sair daqui dizendo assim: o Senhor está dizendo para mim que para que a minha alegria seja completa, eu preciso começar a abençoar outras pessoas. Eu preciso começar a fazer a minha vida ir além da minha própria história. Eu preciso começar a cuidar, começando pela minha casa, começando pela minha família, começando para aqueles que estão próximos a mim. Eu preciso amar as pessoas como Cristo também me amou. Agora ele vem falando de amizade. Aqui, essa foi o que eu meditei muito essa semana. Olha o que ele vai dizer no verso 14. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno.
Já não os chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que meu pai os conceda o que pedirem em meu nome. E ele repete o mandamento. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente cria uma fé muito mística. Que o amigo de Deus é o cara que fala em 1000 línguas, é o cara que tem um jeito diferente de falar. Que parece um anjo. Deus não quer os místicos, Deus quer os obedientes. Amigo de Deus não é o cara que fala bonito. Amigo de Deus não é o cara que diz que ouviu Deus no secreto e que tem ouvido umas revelações. Amigo de Deus é o obediente. A palavra de Deus, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando. A gente fica tentando, qual que é ser amigo de Deus? Eu quero ser amigo de Deus. Eu quero ser aquele que deita no colo do paizinho. Pode deitar, eu falo isso, pode deitar no colo dele, andar com ele, chamar ele de aba. Você pode chamar ele de paizinho. Você pode fazer o que você quiser. Se você não for obediente, você é um iludido. Eu chamo Deus de paizinho, porque nós é amigo. Eu deito no colo dele, porque ele é meu amigo. Eu ando de mão dada com ele, é meu amigo. Jesus é meu amigo, meu melhor amigo. É mesmo? Por que ele é seu melhor amigo? Porque eu conto para ele todos os meus segredos, eu falo para ele das minhas vontades. Ele é meu amigo. É mesmo? Mas você faz o que ele manda? De vez em quando. Então não é seu amigo. Entende? A gente cria umas ilusões sobre a amizade com Deus. Aquele cara é amigo de Deus. Olha o que está falando. Recebe umas revelações do céu. Um dia eu quero ser amigo de Deus que nem esse cara. É a verdade. O resultado da amizade é saber os segredos do coração dele. Ele diz, eu não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe as coisas do seu Senhor. E eu tenho compartilhado com vocês tudo. O resultado da amizade com Jesus é saber os segredos do coração dele. E às vezes esses segredos não são revelados em palavras. Você começa a perceber que a tua vida começa a andar numa frequência diferente. As coisas começam a se encaixar. E por que está encaixando? Porque você está sendo guiado pelo Espírito de Deus. O apóstolo Paulo diz isso aos romanos. Ele diz, aqueles que têm o Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E aqueles que têm o Espírito de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Paulo também diz aos Coríntios que aquele que se une ao Senhor se torna um com Ele. Quer dizer que a amizade com Deus, com Jesus, é revelado na nossa unidade. É quando eu e Ele. Eu já não sei muito bem o que é meu pensamento e o que é dele. Eu só sei que a minha vida vai vivendo num fluxo que a manifestação da vontade dele vai ficando clara. Quero ser amigo de Deus. Então, a partir de hoje, você vai ser obediente a Deus. Você não vai se mover mais pela sua própria vontade. E ele vai dizer aqui sobre o mundo, nós vamos terminar olhando exatamente sobre essa guerra, sobre a qual nós vamos ter vitória. Ele vai dizer aqui, ele vai trazer o conceito de origem. A partir do verso 18, ele vai dizer, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado, mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte de meu Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará ao meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Agora, pula lá para o capítulo 16, verso 33. Capítulo 16, verso 33. Eu lhes disse estas coisas,
para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. O mundo tem duas conotações para o mundo. Mundo como lugar, aí é a arena. O mundo lugar é a nossa arena, é onde nós enfrentamos nossas batalhas. Mundo como lugar é aqui. Isso aqui não tem nada de ruim em si. O mundo, ele é amoral, não é bom nem ruim. O mundo, é um lugar. Lugar que pode ser desfrutado de maneira boa, lugar que pode ser desfrutado de maneira ruim. Assim como o dinheiro é amoral. O dinheiro pode servir a boas causas, como o dinheiro pode servir a más causas. O dinheiro na mão de alguém que ama Jesus é um servo maravilhoso. O dinheiro na mão de quem o ama é um Deus poderoso. Então o mundo como lugar não é lugar para vencer e ser vencido. Lugar é lugar de arena, é lugar onde batalhamos. Agora o que Jesus está dizendo é o mundo como sistema. Sistema governado e capitaneado por Satanás. O mundo como lugar onde nós, como sistema que tenta nos seduzir todos os dias. Então vamos entender um pouco sobre o que é o mundo. Vamos só recapitular a ideia. Então eu fui escolhido pelo Senhor. Ele me deu uma ordem e me designou um lugar para viver, que é em seu amor. Então Ele nos chamou para viver em seu amor. Ele me fez amigo e decidiu compartilhar seus pensamentos comigo. Tudo isso para que possamos compartilhar de sua vitória. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Adão é pai de quem cai. Jesus é pai de quem vence. E quando eu digo pai, eu estou dizendo cabeça de uma raça. Quando eu digo que a história da humanidade é uma história de derrota, eu estou dizendo que a história de Adão é uma história de derrota. Adão, por perder, ele implantou um chip dentro da cabeça de todo ser humano. Todo ser humano nasce com um chipzinho. Chipzinho programado para ser derrotado. É um chipzinho que todo ser humano, ele nasce com uma tendência ao erro. Se chegar para uma criança e falar para ela não pôr o dedo na tomada, a partir daquele momento você implantou um desejo nela, o dedinho dela de pôr os dedos na tomada. Não é assim? Se você tiver uma faca na casa e falar para o seu filho assim, não põe a mão na faca. Se você não pôr ali uma lei de morte para ele para não pôr a mão, ele corta a própria mão dele. Você tem que quase falar, se você pôr a mão nessa faca, você vai ser corrigido, vai ficar de castigo, não vai assistir mais desenho. Só para ele mesmo não cortar o próprio dedo. Porque o ser humano tem uma tendência ao erro. Essa tendência é a herança de Adão. É a tendência de andar contra Deus. É a tendência de fazer o que não é para ser feito. Como que você pega um homem e uma mulher que tem um casamento legal, está tudo bem, e o homem olha para uma outra mulher e diz assim, eu vou trair minha esposa, vou perder meu casamento, vou destruir a mente dos meus filhos, vou entrar numa tristeza gigantesca, depois minha mulher vai me abandonar, a amante não vai me querer mais, e eu vou viver uma vida de sofrimento. Gente, você acha que se a pessoa soubesse tudo isso, ela traía? Que ela ia ferrar a vida dela inteirinha. Ela saía correndo, a pé, de Tapetininga a Tatuí, para não fazer nada. Mas por que faz? Porque tem uma tendência, ele sabe que a vida dele vai lascar, mas ele quer fazer o mal. Porque dentro desse ser humano existe uma natureza caída que ele herdou de Adão. Agora, quando nós recebemos Jesus, então nós temos uma nova natureza, essa natureza é uma natureza de vitória. Adão perdeu no jardim, Jesus venceu no deserto. Ele está dizendo assim, não importa o lugar, importa a atitude. Mas é que o lugar, é o ambiente, as pessoas são legais. Não é o lugar, não é a sua história que determina a tua vitória. O que determina a tua vitória é a sua determinação interior de saber que se ele diz para não fazer, é porque eu vou me lascar se eu fizer. Não é para ter medo de Deus. Não é para ter medo de Deus, é para ter temor. Qual é a diferença do medo do temor? O medo é medo da pessoa de Deus. Temor é ter temor sobre as palavras que ele disse. Quando Moisés chega diante do povo e Deus se manifesta com trovão, com luzes, o povo tem medo. E Moisés diz, não tenham medo. Ele se manifestou para pôr o temor dele no coração de vocês. Não parece uma loucura? Não tenham medo. Ele está fazendo isso para pôr o temor dele no coração de vocês. O que é o temor? Se ele falou para mim não fazer, eu não tenho coragem de fazer, porque eu sei que se ele falou é porque vai acontecer. É levar a sério as palavras do Senhor. Nós vivemos num tempo que verdade é o que você decide que é verdade.
Ah, cada um tem sua verdade. Não, existe uma verdade. A verdade é uma pessoa. Não, cada um não tem sua verdade. A verdade é a verdade. Não é a minha verdade. Cada um tem a sua. Se você tem a tua, viva pela tua e veja o resultado da tua. Eu vivo pela verdade do Senhor e quero viver o resultado da dele. Quando eu entendo que Jesus se manifesta para que eu me torne um vencedor, eu tenho que saber sobre o que eu vou vencer. E ele diz: você vai vencer o mundo. E ele diz lá em 1 João, capítulo 5, verso 4 e 5. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé, a nossa fé. Quem vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ou seja, o Evangelho se manifesta para me tornar um vencedor. Não para me tornar um derrotado. A graça que se manifesta salvadora é a mesma graça que se manifesta me ensinando a vencer as paixões. Me chamando para ser um obediente, porque o obediente é amigo de Deus. E o amigo de Deus é feliz. O que é vencer? Olha o que está escrito em 1 João capítulo 2, verso 15 ao 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, e ele vem dizendo o que é o mundo aqui, tá? Então, você que pensa que o mundo, por muito tempo a igreja disse, o mundo é a praia, não pode amar a praia, o mundo é... Nada a ver. Isso é mundo-lugar. Quem falou isso nem interpretou o texto. Porque aqui ele está dizendo o que é o mundo que você não pode amar. Ele vai dizer assim, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o que é vencer o mundo? Vencer o mundo é vencer a concupiscência da carne. O que é concupiscência, irmão? A concupiscência, a palavra é só desejo. Desejo da carne. O que é carne? Carne não é comida. Ah, eu tenho que vencer a minha vontade de comer. Não é isso. Aí, se você está comendo demais, é pecado, aí você tem que vencer mesmo. Porque é a gula. Eu estou dizendo, vencer a carne é essa tendência do homem em fazer o mal. Lembra Jesus lá no deserto, lá no Getsemane? O que ele fala para os discípulos dele quando os discípulos dele dormem? Orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é? Aí a pessoa diz assim, nossa, eu pequei porque a minha carne é fraca. Não tem nada a ver isso. Jesus não está falando de pecado ali. Jesus estava falando de fazer a vontade de Deus. Ele estava dizendo que a carne é fraca para fazer a vontade de Deus. Para fazer o pecado, a carne é forte para caramba. Ah, eu pequei porque a carne é fraca. Não, você pecou porque você é muito carnal e você não está recorrendo a viver uma vida. Todos nós pecamos. Não estou querendo dizer que alguém aqui é capaz de nunca pecar. Estou dizendo que se você vive uma vida de pecado, é porque você está vivendo uma vida carnal. Se você vive o tempo todo, pastor, eu não consigo me livrar da pornografia, eu não consigo me livrar do adultério, eu não consigo me livrar do vício. Sua carne está muito forte. Está na hora de matar a tua carne, está na hora de você ser crucificado com Cristo e ser uma nova criatura. Agora o que ele está dizendo é que o que é que nós não podemos amar? Amar esse satisfazer. A Bíblia diz que chegaria um tempo onde nós seríamos muito mais amantes dos prazeres do que de Deus. O que é amante dos prazeres? Procuraríamos líderes e pastores para ouvir o que nós queremos ouvir. Será que esse tempo não chegou? Que a pessoa vai para a internet e ela encontra um líder exatamente para falar aquilo que ela quer ouvir. E não importa se esse líder está ensinando você a amar a concupiscência da carne, a ostentação dos bens e a concupiscência dos olhos. Como que esse líder vende para você? Primeiro ele te conquista te mostrando coisas que os seus olhos ficam admiradas. Concupiscência dos olhos. Não é assim? Eu também vendo na internet. Mas não é assim que a maioria das pessoas vendem? Tem atrás um baita de um carrão, uma mulher linda do lado dele, e ele dizendo, eu estava vendo um ontem, o cara colocou assim, olha, o pessoal chega no cúmulo de explorar a ganância do homem. O cara chega num posto de gasolina, porque ele sabe que o gasolina está caro, e fala assim, enche aí de pódio. Quanto que está pódio? Aí o frentista fala, eu nem sei quanto custa a pódio, porque ninguém tem condições de abastecer com ela. Você acha que o frentista acha que já estava combinado também, né? Porque fala exatamente o que o cara quer ouvir. Aí ele entra no carro e fala, depois que eu comecei a fazer tal coisa, eu nem me preocupo mais com o preço da gasolina.
Quer saber como? Arrasta para cima. Olha o cara, foi na gasolina, meu. A gasolina tá mais caro que ouro. O- Eu nunca pensei que o cara ia tentar convencer alguém pela ganância pela gasolina. Mas imagina que o cara procura um líder na internet que faça ele desejar aquilo que o texto está dizendo. Não ameis o mundo, a concupiscência da carne. Ou seja, desejar fazer tudo que os meus impulsos me impulsionam a fazer. O concupiscências dos olhos, ou seja, querer tudo aquilo que meus olhos se enchem. Querer ostentar os bens, ou seja, sempre vivendo uma vida de aparência. É só você se perguntar por que você troca de iPhone toda vez que sai um novo. É só você perguntar o porquê que você tem coisas que nem fazem sentido. Se meu filho, Antônio, chegou essa semana, pai, eu vou juntar dinheiro para comprar um iPhone 13. Quanto custa um iPhone 13? Aí quando a gente falou assim, pai, eu acho que pode ser o 7. Sabe que ele sabe o que tem um 7? Eu falei para ele, o que tem a diferença de um 7 para um 13? Não sei. Aí você fala, criança é fogo, nem sabe. Você também não. E quer um novo. Por quê? Porque é bonito. Porque você nem sabe o porquê que você quer as coisas que você quer. É porque todo mundo tem, porque é legal ter. O mundo ele é assim, ele é essa atração de fazer a gente viver uma vida de aparência. É mais importante o que eu pareço ser do que eu sou. E o evangelho não tem mais a ver com integridade. O evangelho não tem mais a ver com alguém que você pode olhar e falar, essa pessoa ela é como Jesus, essa pessoa o que ela fala, ela cumpre. Essa pessoa ela é obediente à palavra de Deus. Nós não olhamos para alguém íntegro e falamos, esse cara é amigo de Deus. Não, nós falamos que é amigo de Deus o cara que é totalmente maluco. Porque temos um conceito de amizade com Deus que não é bíblico. Temos um conceito de amizade com Deus que saiu da nossa imaginação. Não tem a ver com o que a palavra fala sobre amizade. E eu quero partir aqui para o nosso rumo final fazendo aqui perguntas que fazem você entender se você é amigo de Deus. Primeiro, você quer saber se você é amigo de Deus? Eu entendi o que Jesus fez por mim e nutro em minha mente essa verdade sempre. Você sabe o que Jesus fez por você. Se você é amigo de Deus, tem que saber o que Jesus fez por você. Ah, ele morreu por mim. Beleza, opa, vamos lá, faz parte. É uma das coisas. Mas por que ele morreu por você? Porque você não prestava. Ah, não, ele morreu por mim. Você nem sabe por que ele morreu por você. Ele morreu por você porque sua morte não pagava a conta. É assim. A sua morte não pagava a conta. Aí eu pequei, então eu tenho que morrer para pagar pelo meu pecado. Esse é o problema. Se você morrer, não paga ainda. E aí não tem como ter dois você para morrer e pagar, né? Ó, ficou faltando aqui. Ah, vou morrer porque eu vou purgar minha vida através do sofrimento, autoflagelo, então você morre. Ixi, a conta não fechou a conta. Ih, já era. Jesus morreu por você, porque você não valia nada, eu não valia nada. Ah, Jesus morreu por mim que eu era bonzinho. Não, não morreu porque você era bonzinho, ele morreu porque você realmente não tinha o que precisava. Lidar com Jesus, você tem que lidar nessa convicção. Ele me amou mesmo eu não tendo nada para oferecer. Ele me amou mesmo eu sendo um pecador miserável. Meu, a relação já começa no nível maravilhoso, porque ele me chamou para andar com ele, mesmo eu não tendo nada para oferecer. Não, mas nem um pouquinho, pastor. Eu não posso entrar com um pouquinho, ele entra com o resto. Não, os seus atos de justiça são como trapos da imundícia. Se você oferece o seu melhor não vale nada. Que mais que ele fez por mim? Ao morrer, ele me perdoou. Então agora, eu sei que eu não tinha nada para oferecer, mas agora Jesus habita em mim. E como é que eu posso continuar dizendo que eu não tenho valor nenhum? O vaso não tem, mas o que tem dentro do vaso vale muito. Ele decidiu pôr tua glória em vasos de barro. O vaso é de barro, mas o que tem dentro do vaso é um tesouro inigualável. Mas ele não só me perdoou, ele me justificou. Agora, diante de Deus, eu tenho crédito. Então, eu não falo com Deus sempre como um coitado. Eu falo com Deus como filho. Porque ele me perdoou, ele me justificou.
Então eu não fico me desprezando o tempo todo. Eu desprezo o meu passado. O meu presente não tem desprezo, porque no meu presente tem glória. Porque Jesus habita em mim. E eu não me glorio em mim, me glorio no fato dele habitar em mim. Entendeu? Você entendeu o que Jesus fez por você? Diz assim, eu entendi. Então você vai se relacionar com Jesus nesse nível. O Senhor me amou, me perdoou, eu sou grato por tudo que Ele fez por mim. Então eu não vou ficar com essa historinha de dizer, não sei se eu quero continuar. Meu, olha, você está louco. Você nem tem para onde voltar, nem a sua antiga vida não valia nada. Como é que você vai deixar aquele que te amou e te chamou para viver nele? Não faz sentido nenhum. Segundo, eu temo desobedecê-lo, pois se a alegria está na obediência, o que existe na desobediência? Responde isso para mim. Se você tem alegria na obediência, o que você tem na desobediência? Então, obedecer ao Senhor é o único caminho para a alegria. E como é que eu obedeço ao Senhor? Eu preciso me preocupar. Esse é o terceiro ponto. A minha maior preocupação é com a vontade do Senhor. Agora, como é que você pode dizer para mim que você está preocupado com a vontade do Senhor se você não lê a Bíblia? Qual é a vontade de Deus para mim? Deixa eu falar uma coisa para você que tem ecoado no meu coração esses últimos dias. Eu quero orar para saber a vontade de Deus. Sabe o que você quer orar para ler a vontade de Deus? Porque você acha que 90% das vontades de Deus são coisas subjetivas. A 99% da vontade de Deus já está escrito na palavra dele. Tem coisa ou outra que ele vai nos dar a direção sobre onde trabalhar, o que fazer, qual mulher escolher? Até qual mulher escolher está na palavra. Pode não ter, se ela é loira, morena, se ela é alta, se ela é baixa, isso aí você ora e depois vai, com certeza ele já plantou no teu coração um determinado gosto, né? Senão ele não vai fazer você querer casar com uma mulher contrário a tudo aquilo que você gosta, né? Ele já colocou uma vontadezinha no teu coração para um determinado biotipo de mulher. E aí cada um tem o seu gosto, não é verdade? Agora, em relação à vontade dele, tudo está escrito na palavra de Deus, não pode ser julgo desigual, tem que ter a mesma fé. Ele abomina esse tipo de relação, porque essa relação não provém dele, não vai gerar resultados para o reino, não vai gerar uma vida de transformação, vai viver uma vida dividida. Eu quero saber como que eu faço o trabalho para crescer, Senhor, como que eu faço para mim prosperar no trabalho? Colossenses 3:23, tudo quanto fizer, faça de todo o coração, como se fosse para o Senhor, porque não é homens que está servindo, quer crescer, faça tudo para Deus. Eu não sei como, está tudo na palavra, mas você não lê a palavra. E se você não lê a palavra, você não sabe a vontade dele. E se você não sabe a vontade dele e continua fazendo mesmo assim, é que você não está preocupado com a vontade dele. E por último, se você quer saber se você é amigo de Deus, eu quero fazer parte dos planos dele. Eu não quero ficar de fora. Seja o que Deus for fazer, eu quero estar envolvido. Porque Ele me amou, Ele me chamou, Ele me salvou. E eu vou terminar essa mensagem fazendo uma coisa bem diferente. Eu vou te dar um exercício para a semana. Para a semana não, para a tua vida. Quem que quer um exercício? Quer um exercício mesmo para você lembrar dessa palavra? Então abre comigo a Bíblia em Tiago, capítulo 4. Vai ser o último texto de hoje, vai ser o exercício para a sua vida. E eu quero, como a gente conversa muito, eu vou saber se você está de fato fazendo o exercício ou não. Tá bom? Tiago 4, 13 ao 15. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Qual é o exercício? A partir de hoje, quando a pessoa disser, fulano, vamos no tal lugar, seja na cela. Se o Senhor permitir, eu irei. Isso não é para você dizer assim que você não vai. É para dizer assim, eu quero ir, mas eu só vou onde meu Senhor deixa. Nós vamos viajar, tirar uma férias. Pode planejar, mas você vai dizer assim, se o Senhor permitir, nós iremos. Por que você vai falar isso? Para nutrir na sua mente que você pertence a alguém e que você só faz o que o seu Senhor quer que você faça. Nós vamos comprar. Se o Senhor permitir. Pastor, vai virar jargão? Que vire jargão. Mas que se 80% não fazer disso um jargão, mas fazer disso um exercício de memória, para saber, eu tenho um Senhor, eu tenho um dono,
Ele é quem manda. Eu não vou onde Ele diz que eu não posso ir, e eu não faço o que Ele não quer que eu faça. Minha mãe sempre me ensinou esse exercício, às vezes até raiva dela. Mãe, vai passar o final de semana comigo? Filho, se o Senhor permitir, eu irei. Aí eu falo, mãe, mas a senhora quer? Eu quero, filho, mas não é o que eu quero que acontece, é o que Ele quer. Eu quero que você, essa semana, você cumpra com esse exercício, você fale, e faça isso virar para a tua vida. E aí, vamos se encontrar, amigo da cara, se Deus permitir eu vou. Se Deus quiser, esse se Deus quiser não pode ser que nem, se Deus quiser vai dar certo, não é falta de fé, irmão. Isso não, eu vou fazer, e se o Senhor permitir, eu vou ter sucesso nisso. Esse Senhor permitir é dizendo assim, Senhor, eu confio no Senhor, e eu sei que a última palavra é tua, não sou eu quem mando, é o Senhor quem manda em mim, é o Senhor quem manda na minha família, é o Senhor quem manda nos meus filhos, o seu desejo é mais importante para mim do que os meus próprios desejos, a sua vontade é aquilo que eu quero viver, eu vou me envolver nos seus projetos, eu vou te obedecer, porque eu fui chamado para vencer, e eu fui chamado para ser seu amigo. Se você crê nisso, você recebe essa palavra, dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Quero te convidar a ficar em pé. Coloca a mão no teu coração e fala assim, Senhor, eu quero ser teu amigo. Eu quero que o Senhor me chame de amigo. Eu já aprendi essa manhã o que eu tenho que fazer para isso acontecer. Eu vou te obedecer, Senhor. A tua palavra vai ser tudo o de mais importante tem para mim. Eu vou buscar conhecer a tua palavra, eu vou buscar conhecer a tua vontade na tua palavra, para que eu viva uma vida de integridade. Eu quero temer a tua palavra ao ponto de não fazer aquilo que o Senhor não diz para mim não fazer. Eu vou procurar obedecer a tua palavra em tudo, porque eu quero viver uma vida de relacionamento íntimo contigo, porque eu quero saber os teus segredos, eu quero fazer parte dos teus planos. Faça a tua oração, fala com o Senhor. Diga para Ele, Senhor, muda o meu interior, que eu vença esses desejos que estão me mantendo distante de Ti. Faça a sua oração. Talvez você tenha se sentido tão derrotado diante dos desejos da carne. Guardareis os seus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Antes de nós terminarmos essa reunião, talvez você tenha se sentido muito derrotado. Talvez você tenha assumido o controle da tua própria vida e se afastado do teu Senhor. Talvez você tenha vivido do teu jeito por muito tempo. E você sabe o resultado disso. A vida que você está levando hoje, essa sensação de vazio, de distanciamento. Hoje eu quero fazer oração por dois tipos de pessoas. O primeiro é aquele que quer entregar a vida para Jesus ser o seu Senhor. Você ainda não fez essa oração, então não faz nem muito sentido você dizer assim, se o Senhor permitir, mas Ele ainda não é o teu Senhor. A Bíblia diz que aquele que com o coração crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e que com a tua boca confessa que Jesus Cristo é o Senhor, esse então será salvo. Talvez você um dia tenha
aceitado Jesus como seu Salvador, mas você nunca fez de Jesus o seu dono, de Jesus o Senhor da tua vida. Aquele que tem as suas ações, Ele tem os seus planos. Então, se você nunca entregou a tua vida para Jesus como Senhor, ou se você se afastou do senhorio de Jesus, quero que você levante suas mãos. Eu quero orar por você essa manhã, você dizendo: eu quero fazer de Jesus o Senhor da minha vida. Eu nunca fiz essa oração, fazendo de Jesus. Temos aqui algumas pessoas levantando a mão. Se você se afastou do Senhor, hoje é dia de você voltar, dizer: não, Jesus é o meu Senhor, eu recebo Jesus como dono, o Senhor da minha vida. Não é o fato de aceitar uma religião, é o fato de você aceitar um dono. É você dizer: a partir de hoje eu tenho um dono sobre a minha vida, e esse dono se chama Jesus Cristo. A partir de hoje eu vivo para Ele, e eu quero viver os resultados de alguém que vive para Ele. Quer mais alguém? Levante suas mãos, eu quero orar com você essa manhã. Temos aqui 3 pessoas. Vem aqui na frente, eu quero poder orar com vocês. Vem aqui para frente, vem aqui para frente. Você que levantou a mão, vem aqui para frente. Isso é festa mesmo, é manhã de festa, de festa, de festa. O Senhor está salvando. Através da palavra dEle, Ele está transformando os corações e convidando você para ser dEle. Eu vou orar com eles, mas antes de orar com eles, talvez você já fez essa oração. Você não se considera alguém que... Você considera que você está perto, mas você realmente ainda vive a vida do seu jeito. Você quer, a partir de hoje, negar-se a si mesmo. Falar: eu quero começar a viver para Jesus. Parar de viver só para aquilo que eu gosto. Então fica aí com isso. Eu vou orar por eles. Quando eu terminar de orar por eles, eu quero que você venha aqui para frente. Nós vamos terminar orando por todos vocês juntos. Você que está determinado no teu coração, a partir de hoje, é do jeito dele ou não é de jeito nenhum. Senhor, eu quero orar por esses meus irmãos que vieram aqui na frente, Senhor, eles fizeram uma decisão muito importante essa manhã. Uma decisão, Senhor Jesus, de serem seus, de fazerem do Senhor o Senhor da vida deles, Senhor. Nós sabemos, Senhor Jesus, que não é fácil. Nós temos desejos, temos vontades, e fazer, Jesus, essa decisão é uma decisão que diz: eu vou mudar a minha vida. Hoje eu não pertenço mais a mim mesmo. Hoje a minha vontade não é a questão mais importante, porque eu preciso de Jesus, eu preciso de um novo líder sobre a minha vida, porque eu mesmo liderando a minha própria história, eu não tenho tido sucesso. Senhor, eu oro para que haja um tempo de salvação, um tempo de reestruturação, que esses irmãos, esses novos irmãos, essas novas irmãs que estão vindo aqui na frente, experimentem do novo nascimento. Pai, eu oro por eles para que eles entendam a grandiosidade do Teu Evangelho e o que eles podem ser quando eles são entregues em Tuas mãos para ter um novo Senhor, um novo dono sobre a vida deles. Eu oro e eu abençoo a vida deles para que eles experimentem a alegria da Tua salvação. Eu quero que vocês orem comigo agora dizendo assim: Senhor Jesus, eu faço da minha vida uma vida de obediência, porque eu reconheço que Tu és o meu Senhor, que o Senhor morreu, mas ressuscitou no terceiro dia, para que eu tivesse esperança de vitória. E a partir de hoje, eu viverei para Ti, e eu já posso declarar, pela fé, que sou Teu amigo e sou um vencedor. Aleluia, glória a Deus. Dê uma forte salva de palmas, Senhor. E eu ainda quero orar. Pode ficar aqui, você que ouviu essa palavra essa manhã, vamos terminar orando essa manhã. Você que quer ter uma atitude diferente, não está conseguindo, está sendo vencido pelas suas próprias vontades, mas você não quer mais viver assim, vem para cá, vamos terminar orando. Eu quero muito que você faça uma declaração de fé dizendo: eu vou descer ali para orar junto no final desse culto, como uma declaração de que a partir de agora, ou é do jeito dele, ou é de jeito nenhum. Eu não vou viver mais do meu próprio jeito. Eu não quero mais viver essa vida de fracasso, o tempo todo fazendo as coisas do meu próprio jeito, o tempo todo fazendo as coisas como eu acho que tem que ser feito. Hoje eu vou fazer uma declaração de submissão completa, porque eu quero viver 100% do que Ele planejou para mim. Senhor, eu quero orar pelos meus irmãos.
Hoje nós fazemos uma oração de submissão completa, Senhor. Ou é do teu jeito, ou não é de jeito nenhum. Nós não queremos sua permissão, nós queremos a tua bênção. Nós queremos viver o que o Senhor planejou desde a eternidade. Queremos viver uma vida de plenitude, uma vida de completa obediência. Queremos andar nos teus caminhos, mesmo que isso nos aflinja, mesmo que isso nos confronte. Nós não queremos viver de qualquer jeito. Queremos que as pessoas olhem para nós e possam te ver em nós. Nós queremos manifestar a tua glória, nós queremos manifestar o teu caráter, queremos manifestar a tua personalidade, ao passo que nós vivemos como o Senhor quer que vivamos. Nós declaramos total submissão essa manhã, Pai. Confie os teus segredos a nós, conte conosco, Senhor, porque nós viveremos os seus planos, nós viveremos aquilo que o Senhor planejou desde a eternidade.